A paz do Senhor Jesus para todos nesta noite que estão assistindo, seja irmãos ou que também não sejam evangélicos, mas que a paz do Senhor Jesus venha inundar a tua alma, o teu coração nesta noite. Quero trazer uma passagem, uma palavra nesta noite para você, que se encontra em Lucas 19, que fala sobre Zaqueu, o publicano, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegre. E vendo todos isto, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituirei quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, porém também este é filho de Abraão. Amém? Glória a Deus. Essa passagem é bastante conhecida, a qual era falar de Zaqueu, um homem que era chefe ali dos publicanos, porém a Bíblia diz que ele era rico. Ele era um homem que era conhecedor, né? Era um homem de posses, porque ele era um homem trapaceiro. Se o imposto de uma pessoa era um valor, ele cobrava outro valor, bem acima, né? E ele ouviu falar de Jesus, porque mesmo ele tendo dinheiro, tendo riqueza, mas faltava alguma coisa na vida dele, porque ele teve ali a curiosidade de conhecer Jesus. Porque aonde Jesus passava, acompanhava a fama que Jesus curava. Jesus, ele curava os enfermos, ele libertava aqueles oprimidos por espíritos malignos. E ali a fama corria por toda ali a Judéia, a Galileia, pela cidade também de Jericó, né? E Zaqueu ficou ali curioso, pensando: todo mundo fala nesse homem, nesse Jesus que cura, que liberta. Eu quero ver quem é esse Jesus. Mas ele não conseguia. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura. E aonde Jesus passava, não era fácil
de se aproximar de Jesus, por conta da multidão. A multidão cercava o mestre. E ele, por ser de pequena estatura, ficava difícil de avistar o mestre. E ele teve uma ideia e disse: não, eu vou subir aquela figueira para me ver o mestre, para me ver esse Jesus que tanto falam. Aleluia. E ele sobe naquela figueira. Quando ele sobe ali, aleluia, Jesus vai passando na cidade de Jericó. Mesmo na hora que Jesus vai passando na cidade de Jericó, ele sobe naquela figueira. Aleluia. Mas aleluia. Antes mesmo de Zaqueu ver Jesus, Jesus já avistou Zaqueu. Jesus olhou assim para cima da figueira e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus, irmãos, aleluia, andava rodeado de pessoas adoradoras, pessoas curiosas, os fariseus, seduceus, pessoas que não aceitavam a doutrina, não aceitavam o ensinamento. Eles não aceitavam o ensinamento de Jesus. Eles se consideravam filhos de Deus, mas não queriam aceitar Jesus como Salvador, como Messias. Eles não queriam aceitar. Achavam que Jesus era um falso profeta, que era um farsante, que era um mentiroso. E o povo começaram ali pensar nos seus corações, ali em pensamento, mas o nosso Senhor Jesus, ele é onisciente, ele sabe dos pensamentos do ser humano. Aí começaram ali a razoar nos seus corações, dizendo: se esse homem fosse santo, ele não entrava na casa de um homem pecador, um homem todo troncho, desmantelado, como pode? Aleluia. E Jesus conhecendo, aleluia, Jesus conhecendo, aleluia, o coração de Zaqueu, porque Zaqueu era um homem que cobrava impostos absurdos. Era um homem que roubava mesmo, irmão. Ele cobrava absurdos. Ele tirava tudo que o povo ali tinha quando ele ia cobrar os impostos. E Zaqueu era um homem odiado. O povo não queria conversa com Zaqueu. Aleluia. Mas o nosso Jesus, aleluia, ele veio para libertar, ele veio para transformar. Zaqueu era um homem trapaceiro, era um homem que tirava a mais os impostos daquele povo. Era um homem vamos dizer que o povo aborrecia Zaqueu, o povo não queria conversa com Zaqueu de jeito nenhum, por conta dessas atitudes dele, que ele tinha para com o povo. Mas Jesus, ele não é conivente com o pecado. Jesus, ele é santo, ele sempre foi santo. Ele era e continua sendo santo. Mas quando Zaqueu desce depressa, que recebe Jesus com alegria, Zaqueu, ele compreende, ele entende que aquelas práticas que ele fazia não agradava a Jesus. Veio ali, imediatamente no coração de Zaqueu, o arrependimento. E pense em uma coisa que agrada ao nosso mestre, é o arrependimento.
Ele já começa a dizer para Jesus: olha, Jesus, o que eu tenho, se em alguma coisa eu tenho defraudado ao povo, eu vou restituir. Eu vou devolver tudo que eu roubei do povo. Jesus se agradou. Jesus disse: olha, hoje veio salvação a esta casa. Aleluia. Glória a Deus. Porque Jesus diz, aleluia, porque este Zaqueu também é filho de Abraão. Oh, aleluia. Porque Jesus, quando aleluia, ele veio à terra, ele saiu dali de junto de um trono de glória para vir à terra, veio como homem no ventre de uma mulher que todos conhecem. Ele veio como homem. Deixou o trono de glória. Não foi pelas pessoas certinhas, não. Até porque se nós fosse todos certinhos, não fosse pecadores, Jesus não precisava descer da glória e vir à terra para me salvar e te salvar. Jesus, ele veio para esse povo mesmo. Ele veio para aqueles que estão perdidos. Quem estava perdido? Todo ser humano estavam perdidos. Nós estávamos perdidos. Por conta da desobediência de Adão e Eva, todos nós fomos desgarrados, fomos separados da presença de Deus. Mas Jesus, ele veio para mudar a nossa vida, a nossa história. Não importa o que você fez, não importa onde você está, qual é a situação que você se encontra agora. Talvez você se encontra, aleluia, num calabouço. Talvez você se encontra isolado. Talvez você foi abandonado, escanteado por alguém. Talvez você está acorrentado, está preso pelo vício. Eu não sei qual é o vício. Mas Jesus, ele te convida nesta noite para você descer. Desce depressa. Desce depressa. Clama a ele, porque ainda há esperança. Ainda há solução para teus problemas. Ainda há esperança. Nada está perdido. Como ele fez, ele transformou a vida de Zaqueu, ele transforma a tua vida também. Jesus, ele não olha para a classe social. Ele não olha o que você fez. Ele está pronto para perdoar. E a palavra do Senhor diz que aquele que confessa, aleluia, os seus pecados, alcança misericórdia. Jesus está dizendo, desce depressa, porque me convém hoje pousar na tua casa. Aleluia. E quando Jesus chega para, aleluia, pousar na casa de alguém, é impossível continuar da mesma maneira, da mesma forma a situação, porque ele muda. Ele muda o cenário. Aonde não tem alegria, vai ter alegria. Aonde não tem saúde, tem doença, vai ter saúde.
Aonde não tem paz, vai ter paz. Aonde não tem salvação, vai ter salvação. Porque Jesus, ele é a vida. Lá em João 14:6, ele diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Acabou-se. Não tem intermediário. Jesus, ele é o caminho. Ele quer mudar a tua história. Não importa o quanto você está longe. Não importa o que alguém fala de você, o que alguém pensa de você. O que importa é o que Deus pensa de você. Ele te ama. Ele te ama. Ele ama, sim, o pecador, porém ele aborrece o pecado. Mas ainda tem solução. Ainda há esperança. Ele quer aplanar um novo caminho na tua vida. Ele quer mudar a tua história. Como ele mudou a história de Zaqueu. O mesmo Jesus que estava lá é o Deus, é o Jesus que entra na tua casa hoje. Creia. Receba essa palavra da parte do Senhor. Aleluia. E que nesta noite o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. E que você compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando de uma palavra. Porque o nosso objetivo é de evangelizar almas, vidas que estão distantes dos caminhos do Senhor. Pessoas que estão, aleluia, afastadas. Pessoas que um dia tiveram na presença do Pai, tiveram na igreja e hoje se encontra sem alegria, sem esperança. Jesus, ele tem a solução para teus problemas. Aleluia. E o que liberta não é movimento. Eu sou pentecostal, quando o Senhor me toca, eu marcho. Eu glorifico mesmo a Deus. Sou pentecostal. Mas tem muitos movimentos por aí que as pessoas até marcham, pulam, e quando sai dali, sai triste, vazia. Porque o que liberta, o que transforma é a palavra. O que muda o ser humano não é conselho. O que muda não é mãe, não é pai. A gente dá conselho aos filhos. Se conselho mudasse a vida de alguém, a gente não via os presídios cheios, lotados. Tanto os presídios masculino como feminino. Porque muitos ali foram aconselhados pelos seus pais, muitos foram aconselhados pelas suas esposas, muitas mulheres foram aconselhadas pelos seus maridos. Mas eu estou te apresentando nesta noite o Jesus que entra para mudar, para transformar a vida do homem e fazer uma nova história. Talvez o diabo destruiu a tua vida, você se encontra sem esperança,
ele colocou assim um ponto final na tua história. Mas o Deus que eu sirvo, ele tira o ponto final e coloca uma vírgula e continua uma nova história na tua vida. Que Deus os abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória.